Olá, é um prazer poder participar desse fórum digital promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Nessa exposição nós vamos falar sobre inteligência artificial na educação, desafios e oportunidades. E é muito interessante a gente poder falar desse assunto porque é como se fosse um filme que estivesse passando e nós estamos bem no início desse filme, que a gente ainda nem conhece os personagens principais. Eu quero iniciar essa exposição aqui definindo algumas palavras. São elas, né? Tecnologia, inteligência, instrução, educação e cognição. Bom, a palavra tecnologia ela se refere a um conjunto de técnicas e métodos, processos e ferramentas desenvolvidos a partir do conhecimento científico. E o objetivo é resolver problemas práticos, modificar o ambiente ou facilitar as atividades humanas. Ou seja, nós podemos dizer que tecnologia é uma forma de você fazer melhor e mais rápido. Apenas para efeito de exemplo, aqui nós podemos dizer o seguinte, que um martelo, um prego, uma régua, um parafuso, ele é uma tecnologia. A palavra inteligência ainda é um pouco complexa de definir, mas a gente pode dizer que ela se refere a uma habilidade cognitiva de aprender, de raciocinar, de adaptar-se a um ambiente, resolver desafios de forma eficaz, integrando elementos como memória, criatividade, pensamento crítico. É a capacidade de compreender e resolver problemas e conflitos, seja eles novos ou antigos. Apenas para explicar um pouquinho a diferença de forma muito simples, né? A diferença entre inteligência e conhecimento, saber que o tomate é uma fruta é conhecimento. Não colocar o tomate numa salada de fruta, podemos dizer que é inteligência. A palavra instrução, ela se refere ao processo de transmitir conhecimentos, habilidades ou orientações específicas, visando capacitar alguém a realizar uma tarefa, compreender um conceito ou seguir diretrizes, ou regras, podemos dizer. Na Itália, o Ministério de Educação deles se chama Ministério dell'Istruzione e del Merito, que é diferente de outros países que se chamam Ministério da Educação, como no Brasil. Será que eles sabem alguma coisa que nós não sabemos? Bom, a palavra educação está relacionada ao processo de conduzir indivíduos ao desenvolvimento integral, seja intelectual, moral e social, que engloba tanto a transmissão de conhecimento quanto a formação de valores, habilidades e comportamentos, que possam permitir que esse indivíduo ele consiga interagir na sociedade de maneira crítica, fazer parte dessa sociedade, o que é bem diferente de instrução. Instrução, eu estou instruindo aquela pessoa a fazer uma atividade específica, seguir uma regra específica. E educação algo muito mais amplo. Como disse Einstein, a educação é aquilo que fica depois que esquecemos o que foi ensinado ou aprendido. Como nós estamos falando de inteligência artificial na educação, a gente precisa definir cognição. Então, cognição ela se refere a um conjunto de processos mentais envolvidos na aquisição, processamento e armazenamento do uso desse conhecimento. Esses processos incluem percepção, atenção, memória, raciocínio, linguagem, aprendizagem e tomada de decisão. E aí tem uma pergunta que a gente pode se fazer, que é o seguinte: como é que a gente faz para aprender uma nova habilidade? Bom, para a gente aprender uma nova habilidade, a gente precisa fazer um esforço cognitivo. E o esforço cognitivo é a quantidade de energia mental, recursos cognitivos como atenção, memória, processamento de informações, que a gente vai precisar mobilizar para aprender essa nova habilidade ou essa nova tarefa, ou resolver um problema, ou aprender alguma outra coisa. Vamos imaginar que você queira andar de bicicleta. Essa é a sua nova habilidade. Tem uma parte do cérebro que chama-se estriado ventral que vai avaliar os benefícios de você andar de bicicleta. O córtex cingulado anterior vai avaliar os custos de você andar de bicicleta. E o córtex pré-frontal, medial, ele vai fazer a análise dos custos. Vamos aqui dar uma olhada, vamos aqui analisar os custos e os benefícios de andar de bicicleta. Então, os benefícios: você tem a possibilidade de aprender uma nova habilidade, você tem uma potencial sensação de liberdade, de diversão, você tem a influência de fatores externos, como andar de bicicleta com seus amigos, andar de bicicleta com a sua família, e competir, fazer uma viagem de bicicleta. E você tem alguns custos, que você vai ter uma alta demanda cognitiva, para conseguir se equilibrar na bicicleta, você vai ter que ter coordenação motora, você vai ter que ter atenção, memória,
Você vai ter momentos de frustração, com as quedas, com as dificuldades iniciais, e você vai ter um gasto de energia física e mental. Com o tempo, com a prática de andar de bicicleta, seu cérebro começa a fazer muito menos esforço, porque algumas das atividades de andar de bicicleta vão sendo automatizadas. Não 100%, mas boa parte dela. Né? Esse esforço cognitivo, ele varia de indivíduo para indivíduo, inclusive com você mesmo. Então, tem dias que você quer aprender mais, tem dias que você quer aprender menos. Então, toda vez que você vai aprender alguma coisa nova, você faz um alto grau de esforço cognitivo, você gasta muita energia para depois automatizar em alguma parte esse novo conhecimento ou essa nova habilidade. Bom, agora que os conceitos foram apresentados, vamos analisar um pouquinho e refletir sobre como a gente valida e reconhece a inteligência, seja ela artificial ou seja ela humana. Para isso eu quero falar do Clever Hans. Eu acredito que todos vocês devam conhecer a história do Clever Hans, que surgiu em 1904, em Berlim, com um hype parecido com o que a gente vive hoje em relação à inteligência artificial. O Wilhelm von Holsten, que é um professor de matemática, ele queria provar que os animais podiam desenvolver uma inteligência similar à humana se fossem instruídos ou treinados. Como é que funcionava esse treinamento, essa instrução, por assim dizer? O von Holsten mostrava uma lousa para o cavalo e colocava os problemas em cima na lousa, né? Número, ele não fez isso só com número, é importante ressaltar que ele fez isso com cor, ele fez isso com o nome das pessoas, ele fez isso de várias formas. E após 2 anos instruindo o cavalo, treinando o cavalo, ele começou a acertar, o Hans começou a acertar sem parar. Então, assim, ele mostrava o número 3 mais 2 e o Van Holsten batia no chão com um bastão, usava gestos para indicar que o Hans tinha que responder. E para responder, o Hans batia o casco no chão. Então, se você mostra 3 mais 2, o Hans tinha que bater o casco no chão 5 vezes. E a cada acerto, o Hans recebia um reforço positivo, ou seja, uma recompensa. Uma cenoura, uma maçã, uma pera, enfim. E claramente virou uma celebridade. Então o Hans viajou à Alemanha, faziam roda em volta do Hans e do professor, e aí virou aquela multidão. Olha que coisa interessante, o cavalo consegue entender matemática, ele responde isso, ele responde aquilo, enfim, virou uma loucura. Agora, a questão que fica é, por que isso deu certo de fato? Bom, como o Van Holsten acreditava tanto na inteligência do Hans, ele não percebeu que começou a enviar pistas ou dicas não intencionais através da linguagem corporal. Então ele inclinava a cabeça para esperar a resposta, tinha uma tensão muscular ou uma mudança na expressão facial quando o Hans atingia o número correto. Ele estava no viés do observador. O Hans aprendeu a bater o casco quando ele percebia esses sinais sutis que o Van Holsten fazia. Não porque ele aprendeu matemática, mas ele conseguiu associar as recompensas aos gestos do Van Holsten. Então o cavalo não entendia matemática. E é importante dizer que eles aprenderam, seja lá o que for, né? O Hans entendeu como receber a recompensa, porque ele estava interagindo com outra pessoa. Né? O cavalo estava interagindo com o professor dele na prática. Né? Então, assim, e funciona desse jeito, por quê? Porque os cavalos são naturalmente hábeis em ter uma linguagem corporal. Né? É uma questão de sobrevivência evolutiva. E a pergunta que fica é o seguinte: como é que a gente vai garantir que a tecnologia sirva de aprendizagem profunda e não a superficialidade? Porque senão a gente vai cair no conto do Clever Hans. Para não cair no conto do Clever Hans, vamos falar do John Hattie. John Hattie, que é um pedagogo neozelandês e pesquisador da educação, ele publicou um livro chamado Aprendizagem Visível, que tem uma série de práticas educacionais e os impactos dessas práticas na aprendizagem dos estudantes. Essa pesquisa foi feita com 800 meta-análises, que abrangeu mais de 50 mil estudos individuais e envolveu mais de 80 milhões de alunos, ou seja, extremamente confiável e ampla pesquisa. O que derivou dessa pesquisa, além da lista de práticas educacionais e os seus efeitos na aprendizagem,
foi um barômetro que ele construiu, chama Barômetro de Efeitos e Impactos na Aprendizagem. Esse barômetro ele classifica os efeitos em diferentes faixas, né? Então você tem lá os efeitos reversos, ou seja, uma noite ruim de sono, você tem dificuldade de aprender. E depois você tem efeitos do desenvolvimento, os impactos do professor, a zona de efeito desejável, que é essa zona azul aqui. Das diversas práticas que o John Hattie sugere no seu livro, eu selecionei 2 práticas educacionais para a gente fazer uma análise utilizando inteligência artificial ou não usando inteligência artificial. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, uma das atividades que eu selecionei foi a autoavaliação. A ideia da autoavaliação é trabalhar a metacognição. Então, o que a gente pretende quando propõe uma autoavaliação? Que os estudantes compreendam seus próprios processos de aprendizagem, identifiquem as dificuldades e os pontos de melhoria, eles criam estratégias para avançar no conhecimento, no seu desenvolvimento, e aprimoram a autoconfiança e a motivação. Muito bem, eu selecionei aqui, para a gente dar uma olhada, como seria feito no método tradicional e com inteligência artificial. Então, se fosse no tradicional, você teria um diário de aprendizagem, por exemplo, né, onde os estudantes registram os seus progressos e desafios. Na IA, o que aconteceria? Teria que ter um Google Forms na vida e o estudante ia preenchendo por ali. As autoavaliações escritas, por exemplo. Né? Você tem um questionário com várias perguntas reflexivas e os estudantes vão ali e analisam os seus desempenhos. Ali você teria que ter um chatbot, um assistente virtual para fazer essas perguntas personalizadas para o guia do estudante. As rubricas, elas são da autoavaliação. O que acontece? Você tem, aqui você tem um processo estruturado, né, que ajuda os estudantes a comparar o próprio trabalho. Do outro lado, com IA, você teria uma correção automatizada. Revisão de pares, no tradicional. Então, cada estudante corrige o do outro, por exemplo. Ali com a inteligência artificial, você teria que fazer uma análise preditiva ou a própria inteligência artificial corrigir o seu trabalho. E o outro, você teria uma conferência com os professores. Né? Então, cada sessão, você tem uma sessão individual com o professor, conversa um pouco com ele, para o professor ter uma percepção do que está acontecendo com o desempenho. E do outro lado, você teria um painel de dashboard com vários indicadores para o estudante dar uma olhada e ver como é que ele pode continuar progredindo. Eu separei nessa tabela a autoavaliação e os pontos positivos e os pontos negativos utilizando o método tradicional e com inteligência artificial. E aqui tem alguns pontos com vários conflitos. Né? Então, o primeiro conflito seria o feedback, por exemplo. Né? Quer dizer, o professor tem muita qualidade e conhecimento para dar o feedback de uma maneira humana, considerando o estudante no seu contexto. A inteligência artificial não tem. Ela vai ter o contexto baseado em dados. Personalização, por exemplo. Né? A gente fala, vamos personalizar a aprendizagem. Pô, legal, tudo bem. Não, voltando em relação ao feedback. Quando a gente fala que o feedback é demorado do professor, de fato pode ser mesmo, mas aqui também tem uma oportunidade de aprendizagem para o estudante, que é trabalhar a ansiedade e questões emocionais e socioemocionais, socioafetivas, por exemplo. Quando a gente fala da personalização, a gente tem uma outra questão. O algoritmo ele pode começar a só indicar livros de ficção, fazendo com que o estudante fique apenas naquilo que ele gosta e não naquilo que ele não gosta. E na vida a gente não faz só aquilo que a gente gosta. Quando a gente fala de metacognição, nós estamos falando de reflexão. Quer dizer, como é que você vai pedir para a inteligência artificial fazer uma reflexão? É possível? É possível. Mas você diminui a metacognição ao algoritmo, a número, e não a reflexão e a subjetividade. A outra estratégia que eu selecionei aqui é a eficácia coletiva docente, que é um dos fatores mais impactantes na aprendizagem dos estudantes, que nada mais é do que a crença de que os professores, se trabalhando em conjunto, têm a capacidade de influenciar significativamente o desempenho dos estudantes. Então, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu fiz a mesma tabela, né, considerando o tradicional e com IA, e aqui fica um pouco menos conflituosos algumas questões, e que dá para utilizar de maneira híbrida, por exemplo. Então, quando a gente fala de colaboração entre professores, então, assim, eu posso utilizar interações do ponto positivo tradicional, eu posso utilizar interações diretas, que fortalecem o vínculo,
E eu também posso utilizar uma colaboração global, tá certo? Eu posso fazer com que esses professores tenham contato com outros professores, por exemplo. Isso eu posso usar híbrido dentro de algum sistema. Eu posso compartilhar boas práticas, por exemplo. No tradicional, eu posso usar um ponto positivo, que seria a troca de experiências com contexto adaptado, e eu também posso sugerir boas práticas com base em dados e evidências de outras escolas, ou que tenham a mesma, o mesmo, os mesmos indicadores, talvez. Né? Sem dúvida, a carga de trabalho, com certeza dá para diminuir com inteligência artificial, desde que o trabalho seja repetitivo, que é o que o pessoal tem comentado, eu acredito nisso também. Quando a gente fala de precisão de análise, por exemplo, quer dizer, aqui é mais difícil de você mudar, tá certo? Por quê? Porque você vai considerar, no tradicional, nos pontos positivos, você vai considerar aspectos qualitativos e emocionais do estudante. Já do outro lado, você vai ter que analisar grande volume de informação rápido. Então, aqui teria que ter uma outra forma de entender esse movimento. De qualquer maneira, fica muito claro que é possível trabalhar com IA dentro da educação, desde que faça sentido cognitivo, faça sentido para o desenvolvimento do estudante. Bom, é possível usar IA? É possível usar IA. E uma das perguntas que a gente pode tentar responder é o seguinte: onde que a inteligência artificial está localizada hoje? Né? Um estudo de 2023, nesse cubo vai ficar um pouco mais claro, mostra que o ser humano está aqui em cima, com uma alta capacidade social, um alto índice de autonomia e um alto índice de processamento computacional. Quando a gente olha para a inteligência artificial, as melhores delas estão aqui. Né? Você pode ver o AlphaGo, o Watson, Siri, GPT e outros deles. Ou seja, eles não chegaram, chegaram numa bactéria, tá certo? Eles estão nesse lugar que vocês estão vendo aqui em laranja. Vamos falar um pouquinho sobre as considerações gerais aqui do uso de inteligência artificial. Eu separei 10 itens aqui, mas eu vou apenas falar de 5 correndo. Então, primeiro, viés algorítmico. Esse é um problema de fato. Como a máquina foi treinada com dados antigos, a tendência o que é? É perpetuar preconceito de gênero, de classe, e isso de fato a gente tem que arrumar uma forma de corrigir, tá certo? Porque senão a gente vai ampliar a desigualdade educacional e as limitações de oportunidades de uso para cada pessoa. Quando fala privacidade e ética dos dados, isso aqui não precisa nem dizer muito, né? Tá lá. As plataformas, as big techs, todas elas coletam os nossos dados, sejam sensíveis ou não, e sem um consentimento, sem uma proteção adequada, e tem o risco de vigilância, tem o risco indevido de informação em países que não têm leis como o LGPD, o Brasil tem. De fato, isso é um problema que precisa ser pensado. A outra coisa é a desumanização do processo de aprendizagem. Né? Quer dizer, você começa a utilizar máquina dos lugares que não são desejáveis. Né? Então, você começa a ter substituição de pessoas. Né? Então, professor e estudante, você começa a substituir por outras máquinas. Isso que não deve acontecer. Eu acho que isso é um risco. Então, você tem redução de empatia, você tem redução de colaboração, de criatividade. Quando a gente fala de dependência excessiva de computador, o mundo todo hoje vive nessa dependência. Né? Se alguém escrever um código errado, é perigoso que acabe a luz, né, no mundo inteiro. Então, a gente fica o tempo todo ligado a essa dependência de computador, de conectividade, eu diria. Né? Você está o tempo todo conectado. Então, as pessoas começam a acreditar cegamente que a inteligência artificial tem a resposta, que ela vai desenvolver o pensamento crítico, que ela vai... E não vai, a gente já viu que não vai. O que vai é você fazer um esforço cognitivo para poder aprender. Senão a gente vai cair no impacto do Clever Hans, né? E a outra questão, por último, mas não menos importante, é a adaptação de contexto cultural, não é? Então, daqui a pouco você está... A gente já comentei isso, que é a questão do dialeto. Você tira os dialetos, você tira a cultura local... você vai acabando com a diversidade cultural e a língua, né, e o idioma. Esses pontos que eu comentei rapidamente, eles acabam caindo na colonização de dados. E não parece, mas é.
Então, a tendência da colonização, o que é? Você invadir um país e destruir a sua cultura, extrair as suas riquezas. Agora que a nossa riqueza, que a riqueza atual virou os dados, então o que acontece? Não existe mais território, né? Você perdeu a fronteira, não existe mais fronteira, porque está tudo na nuvem, então não tem fronteira. E é interessante observar esse caminho no mapa. Não parece, mas é. Se você olhar o mapa anterior, né, dos caminhos, das navegações, e olhar o mapa atual dos cabos de internet, é muito parecido, né? Então, os nossos dados continuam sendo extraídos e mandando para as grandes empresas, as big techs. Então, é um cuidado que precisa ser tomado. Quando você pergunta para o ChatGPT ou para o DeepSeek ou para qualquer outro deles, quem inventou o avião, eles respondem que foi os irmãos Wright. E não foram os irmãos Wright, foi Santos Dumont. Então, se tivesse sido feito, o GPT sido feito aqui, provavelmente a resposta não seria os irmãos Wright, seria Santos Dumont. Para finalizar, gostaria de agradecer à Associação Brasileira de Tecnologia Educacional e trazer a história do Clever Hans, que mostra uma linha muito tênue entre instrução e manipulação, por mais que a manipulação não seja consciente. Hoje, diversas plataformas de educação se dizem adaptativas, se dizem personalizar conteúdo, mas a pergunta que fica é: será que nós estamos produzindo estudantes, cidadãos autônomos, criativos, que conseguem conviver numa sociedade, ou nós estamos produzindo cavalos modernos treinados para seguir instruções dos algoritmos? Muito obrigado.